Oi, professor. Boa tarde, bom dia, boa noite. É, Estamos apresentando o projeto da aula de eletrônica e automação de 24.1. O projeto, né, é um protótipo de monitoramento ambiental com placa Node MCU e sensor BME 280. No presente trabalho, as pessoas responsáveis pelo esse projeto são Danilo de Souza, Guilherme Dias, Isabela Schneider, Sofia Ramos e Vitor Alexandre. Na foto de capa do projeto a gente já consegue ver a placa Node MCU e o sensor BME 280 que vai ser usado nesse projeto. E quem está falando é a Sofia, né? Enfim, o problema, né, que aqui a gente poderia até chamar de desafio do projeto é realizar um monitoramento ambiental, né, que fornece dados de temperatura, umidade e pressão em tempo real, sobre as condições ambientais, óbvio, permitindo que ações preventivas sejam tomadas. Então, nosso objetivo aqui, o nosso desafio é montar um protótipo de um projeto que consiga nos fornecer dados, né, de forma instantânea, em tempo real, para que a gente consiga prever tempestades, chuva intensa, alagamento e tudo mais, por conta desse sensor e da placa MCU acoplada. E aí, obviamente, a solução que a gente encontrou foi fazer esse protótipo, né, desse projeto, que a gente põe a placa Node MCU e o sensor BME 280, né, no monitoramento ambiental, né, para fornecer o monitoramento ambiental. E a partir desses dados, né, que são fornecidos de forma instantânea, a gente consegue ter um certo controle sobre as condições climáticas, que é o objetivo final desse trabalho. Bom, meu nome é Guilherme, né, e eu vou apresentar a parte de materiais, né, os principais custos e o fluxograma que a gente realizou para elaboração, né, complemento do trabalho. Relacionado a materiais, a gente consultou, né, pesquisou esses valores mais atualizados, né, com os itens que a gente achou necessário para poder a elaboração desse material. Né? Então, no documento tem os links sendo direcionados aos sites com esses valores, né? E as horas dedicadas a gente estabeleceu com a quantidade de 60 horas para elaboração, né? Com valor unitário de R$ 100, o que totaliza, né, 6.102,32. Seguindo para o fluxograma, esse fluxograma ele exemplifica, né, o que foi utilizado no código para poder elaboração do projeto, né, com todos os caminhos, né, de entrada e o loop para a continuidade do programa ser executado, né. Então, seguindo todos esses caminhos, a gente tem ali no final o envio das informações, né, para poder estabelecer as premissas para a leitura do que o documento tem a finalidade do que o documento exige, né. Olá, meu nome é Isabela e eu vou apresentar o circuito do nosso protótipo. Do lado esquerdo a gente pode ver a placa, né, um desenho da placa Node, e do lado direito o sensor BME 280. Agora explicando um pouquinho sobre as conexões, né, aqui na parte de baixo nós podemos ver esse fio vermelho fazendo a conexão do pino VCC do sensor ao pino 3V3 do Node, né? Essa conexão é responsável pela alimentação do sensor com 3.3 volts fornecidos pela placa que é alimentada via USB a uma fonte externa. O fio preto conecta o pino GND do sensor ao pino GND do Node, que significa que conecta o terra do sensor ao terra do Node para completar o circuito elétrico. Agora, os fios amarelo e branco são os responsáveis pela comunicação do sensor através da interface I2C. O fio amarelo conecta o pino SCL do sensor ao pino D1 do Node, e o fio branco conecta o pino SDA ao D2 do Node. Essa última conexão é responsável por transmitir os dados da comunicação I2C. Agora eu vou apresentar os tipos de comandos que nós usamos em nosso código e apresentar alguns exemplos também. As bibliotecas são incluídas no código por meio da função include,
E, por exemplo, essa primeira permite que a nossa placa se conecte à rede Wi-Fi e a segunda é usada para comunicação e 2C. Agora, definições. Através do comando define, é possível a gente definir constantes. Como, por exemplo, essa que está na tela, que é o endereço do sensor BME280 na comunicação e 2C. Agora, para conexão Wi-Fi, um dos principais comandos utilizados nessa etapa é o Wi-Fi Begin, que inicia a conexão com a rede Wi-Fi usando o nome da rede e a senha que são fornecidos no próprio código. O envio dos dados, né, o comando client connect, por exemplo, estabelece uma conexão com o servidor ThingSpeak, que nós usamos, na porta 80, permitindo enviar nossos dados ao ThingSpeak. A temporização pode ser feita através de funções como essa que nós vemos na tela, que retorna o tempo em milissegundos desde que a placa começou a funcionar. E os comandos mais importantes para o protótipo são os de leitura de sensor. Essas últimas funções leem os valores de temperatura, umidade e pressão do sensor. Esses e muitos outros comandos utilizados são fundamentais para que o nosso projeto funcione corretamente, conectando a internet e enviando os dados coletados do sensor ao ThingSpeak, para que a gente pudesse visualizar. Bem, ao final do passo 5, que foi integrar o passo 3 e o 4, no final do nosso código, a gente via que o código rodava, mas que não trazia, né, os resultados que eram esperados. E aí, o que a gente teve de solução foi regredir, né, voltar aos passos anteriores. Então, foi realizada a vistoria desde o passo 1 até o passo 4 para verificar onde estava o erro, né? Em qual processo a gente estava errando. E aí a gente viu que na coleta de dados, né, o código não estava rodando, né, de uma forma muito legal. Então a gente fez aí a mudança para um código teste que deu certo, né, e aí integramos ele ao passo 5. Então, recapitulando, a gente conseguiu utilizar o sensor, a placa e o código apresentado para obter, através do monitoramento de 48 horas, os dados de temperatura, de pressão e de umidade. E assim a gente conseguiu alcançar nosso objetivo, né, que era fazer o levantamento desses dados. Agora, falando sobre trabalhos futuros, o que pode ser melhorado, a gente consegue aplicar isso em casa para manter um controle da temperatura interna, para conforto, né? A gente consegue utilizar isso em áreas de risco de deslizamento, prevendo, e também em pontos de monitoramento espalhados pela cidade, né, para prever chuvas, tempestades, alguma situação adversa. E assim, o que pode ser melhorado é a placa ser associada a um cartão